Olha o que chegou. Chegou o meu tão esperado pacotinho. Eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Então vamos lá, pessoal. Botei a câmera aqui pra gente abrir junto. Vamos lá, vamos lá. Tem aqui. Olha, bem fechadinho, bem bonitinho. Depois eu leio a cartinha. Agora não precisa, né? Agora eu vou mostrar pra vocês primeiro. Vou virar assim. Ai, eu tô muito ansiosa, muito. Um adubinho. Vamos testar esse adubo ali, né? E agora as minhas garotas. Ai, olha que fofa, meu Deus, acho que eu comecei pela preferida. Acho que eu comecei pela garota mais preferida de todas. Olha, ela é parecida com aquela outra que eu tenho. Ela amassou um pouquinho, né, do transporte, mas não tem problema, logo ela se recupera. Ó. Ela é parecida com aquela que eu tenho, mas não é, tá? Ela é diferente, a ponta dela é roxada e ela tem bem mais... Vamos ver o nome dela aqui. Tem o nomezinho dela aqui. Antum-Malen. Depois eu vejo certinho como é que é o nome dela. Que eu não sei pronunciar os nomes ainda. Aqui, ela tinha 2 vezes o nome, só que essa folhinha caiu. Tá, agora deixa eu botar ela pro ladinho aqui. E vamos ver o outro. Ai, ela... Ai, olha só. Cuidado dessas folhinhas aqui, separar essas folhinhas. Olha essa garota. Ai, vocês conseguem ver? Só que essa não tem... Aquela que eu tenho tem poucas carúnculas, essa tem bastante, essa ela é sem carúncula. Deixa eu ver qual que é o nome dessa ali. A folhinha dela secou bastante. Ah, essa é uma Elba, a famosa Elba. Tá. Agora, vamos para as pequenininhas. Ai, elas vêm no potinho, elas vêm com a terrinha. Ah, eu achei que elas também vinham sem. Olha só, essas baby, gente. Ops. Olha essas baby, gente, coisa mais fofa. Olha isso. Ai, eu tô encantada. Agora eu vou ver certinho como que eu cuido delas. Agora que eu vi no transporte, essa aqui deu uma quebradinha, ó. Ah, bem no início dela. Ah, que dó. O transporte acaba acontecendo isso, né? Mas vai dar tudo certo. Logo ela já vai estar recuperada. Oi, pessoal. Então passaram-se 2 dias que eu comprei as plantinhas, né? Não dei água, não nada, larguei elas assim mesmo. Eu vi que aqui ela já tá desidratando, ó. Já tá com mais uma folhinha desidratando. E agora eu vou plantar elas. O que eu vou fazer? Vamos trazer pra cá. Ó, eu vou cortar essas garrafas aqui e vou colocar elas. Por que nas garrafas e não em vasinhos? Porque logo elas vão crescer muito rápido. Então, eu vou colocar elas na garrafinha mesmo, ainda mais que eu tenho bastante garrafa. Eu vou cortando as garrafas aqui. E daí eu vou colocar o composto e a gente planta aqui e logo depois eu posso mudar. Acho que não dá muito tempo, a maioria delas, claro, cada uma tem um crescimento diferente. Mas a maioria delas vence essa garrafa rapidinho. Então eu vou cortar todas as garrafas e daí eu volto pra gente fazer a misturinha do composto e colocar aqui. Eu perdi boa parte do vídeo que eu achei que tava gravando e não tava. Ali iniciando ali. Mas aqui, ó, já tô plantando elas aqui. Eu coloquei todos os vasinhos, coloquei eles com terra, furei bastante, tá? Porque são suculentas, então eu furei bastante. Enchi eles de terra, não por completo. E agora eu venho colocando elas aqui.
Essa é uma das mais lindas, na minha opinião. Ah, eu tava falando pra vocês o que eu coloquei aqui. Esse composto é o restinho do que eu tinha feito pra última. Então, ele tinha casca de arroz, carvão e terra vegetal. Só que tinha um restinho, não era o suficiente. Aí, o que eu coloquei? Eu não tinha mais casca de arroz. Aí, eu coloquei Carolina. Coloquei Carolina, um pouco mais de carvão e de terra vegetal. Então, tem um pouco de cada, um pouco de carvão e um pouco de Carolina aqui. Ela tá extremamente arenosa, extremamente. Eu até pensei em botar mais terra vegetal, mas eu não vou pôr, uma porque elas são muito novinhas. Ai, aqui não sei se não era um nenê que tá querendo nascer aqui. Eu vou baixar um pouco essa terra, que eu acho que mesmo desse tamanho ela quer trazer um nenê. Vamos lá. Então, o que eu tava falando? Que como elas são muito pequenininhas e a Carolina já tem bastante vitamina, então eu não vou colocar mais terra vegetal. Aqui eu tô deixando muita terra, tem algumas que tá entrando terra dentro delas, mas depois eu venho com um pincelzinho e tiro pra hora que eu regar não acumular água. Se bem que eu não vou regar elas com mangueira, né? São muito nenê ainda, até dá pra deixar, depois eu, conforme ela for crescendo e abrindo as pétalas, ela cai a terra. Não vai fazer mal, a não ser que eu fosse regá-las com a mangueira e ficar molhado ali, mas eu não vou, elas são muito pequenininhas. Deixa um pouquinho mais alto também. Então, poderia ter botado no pote maior? Poderia, mas acho que ela ia ficar muito grande o pote maior. Então, eu preferi fazer essa adaptação aqui da garrafinha para depois aumentar o pote. E elas vão crescer muito rápido, gente. Tem duas ali que já, até pra esse aqui elas já estão. Só que aí eu consigo ver o crescimento delas também. Quais que vão crescer mais, quais que vão crescer menos. Não adianta eu sair largando todo mundo num pote tamanho família e algumas ficarem nadando. Que daí também ao mesmo tempo retém água, né? Quanto maior o pote, mais tende a reter a água. Se ela não precisa de tanto. Então, é melhor a gente ter paciência e trocar mais de uma vez o pote do que colocar de uma vez só num pote gigantesco. Então, eu vou fazer elas entenderem primeiro que elas estão num substrato diferente, que elas estão numa casa nova. Acho que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, eu venho dando água para elas. Talvez eu venha dando meio logo, por quê? Porque essas duas ali que eu vou fazer o mesmo, eu senti que ela já tá desidratando. Então eu não vou demorar muito. Essas aqui ainda estão tranquilas, porque elas tinham a terrinha delas, né? Mas aquelas ali não. Então, para manter a mesma sequência, eu acho que no máximo em 2 dias eu venho dando água. Até porque aqui ela vai reter menos água, como a gente estava falando. Então não vai fazer mal eu colocar, que eu vou ficar um bom tempo depois sem colocar água de novo. O substrato tá bem gostoso para elas. E, meu Deus, gente, eu contei errado. Eu não acredito que eu contei. Deixa eu ver. 3, 6, 9, 12. É 15, não 12. Putz, eu não sei se eu tenho mais garrafa. Eu vou ter que ali procurar mais 3 garrafas. Eu acho que eu tenho 3 potinhos pretos. Daí eu vou botar dos potinhos pretos, essas 3 ali. Vou dar uma olhadinha e já volto. Eu acho que eu peguei todas as garrafas. Tá, eu vou lá olhar e já venho. Eu achei as 3 garrafas e eu optei por fazer nas garrafas, exatamente 3 eu achei. Porque daí fica padrão, fica padronizadinho, eu prefiro, né? Porque umas de um jeito, outra dos outros, assim a gente sabe que a mesma safra é o mesmo estilo. Então eu vou cortar essas aqui e plantar as outras 3. Daí eu mostro pra vocês como é que elas ficaram, tá? Então agora já plantei elas, já cortei as garrafas, já furei, já coloquei elas. Agora vamos para essas 2 maiores.
E olha que eu acho que lá vai a história do substrato pouco. Sim, é pouco. Eu vou ter que ir lá fazer mais. Mas enquanto isso, vamos fazer assim. Ela tá meio tortinha aqui, a raiz dela, ela tá tortinha. Então eu vou colocar ela mal e mal por cima. Vou colocar todo esse substrato aqui. Depois eu faço mais um pra outra. Até porque ele vai descer. Depois conforme ele ficar úmido, ele tende a descer um pouco. Então eu não vou deixar ela lá no horizonte. Afundar ela um pouquinho. Ok. Ó, ela não tá acostumada com umidade. Por mais que o substrato esteja seco, tem um pouco de umidade. Ela não tá acostumada. Então eu vou deixar ela uns 2 dias aqui primeiro. Não vou deixar mais, porque ela já tá apresentando desidratação. E aquela outra que a gente plantou, lembra da grandona, cheia de carânculas? Aquela também, tá na hora de eu regar ela. Eu plantei e ainda não reguei, tá? Ainda não. Mas tá na hora de eu plantar, de eu regar, então vou esperar 2 dias pra essas e vou regar junto. Essa vez eu quase já não tinha mais carvão moído. Até esse moído já tá um moído meio grosso. E era pouquíssima coisa. Então eu compensei um pouco mais na Carolina. Porque já não tava mais aquilo tudo lá. Eu tenho que passar na floricultura, né? Acabou a casca de arroz. O carvão tem em casa, é só eu moer. Terra também. Mas a Carolina agora, olha, só tem mais uma micro servidinha dela. Então, vamos lá. Deixei bem esse aqui também. Pra ela não ficar lá no fundo soterrada. Até porque esse vaso aqui vai durar pra elas bastante tempo. Essa aqui não vai ser trocada como aquela lá. Mesma coisa. Ela também pro ladinho, né? Normal, conforme elas vêm. Eu vou tentar centralizar. Assim. Aqui. Então eu vou limpar essa bagunça aqui e vou mostrar pra vocês como é que elas ficaram. Então assim ficaram as garotas. Eu não vou colocá-las lá fora, tá? Elas ainda vão ficar aqui dentro da garagem ali, pegando só uma iluminação. As outras eu coloquei na rua já, com o sol da manhã para adaptar. Mas essas aqui vão ficar aqui dentro por um bom tempo e depois elas vão com as outras. Por que sem água? Porque elas vão ficar sem água por enquanto. Quando elas estiverem aqui, elas vão receber mais umas 3, 4 doses de água antes de ir para a rua.